Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o Jornal Sol, onde discutimos sempre os temas magnos, os temas major da política nacional e internacional, porque aqui já sabem, no Córtex Frontal nós não perdemos tempo com minudências e assuntos de segunda. Hoje vamos discutir o que é que se passa no Brasil. O Brasil tem estado com enchentes de manifestações de milhões de brasileiros, milhões de cidadãos a protestar nas ruas, sem que praticamente isso passe nas televisões e nos órgãos de comunicação social em Portugal. Não obstante, não pese embora a enorme comunidade brasileira, a enorme diáspora brasileira residente no nosso país e que hoje constitui, sem dúvida alguma, o grupo étnico e nacional com mais representatividade em Portugal. Mesmo assim, e não obstante também as ligações históricas de Portugal ao Brasil, este tumulto, este verdadeiro terremoto que atravessa o nosso país irmão, tem estado oculto ou totalmente secundarizado, no máximo uma nota de rodapé na comunicação social mainstream. Para discutirmos este assunto hoje aqui no Córtex Frontal, convidei o Nuno Machado, que é diretor do Blind Spot, um jornal que tem atravessado estes anos todos com um jornalismo de investigação e independente e que tem também acompanhado de perto esta situação no Brasil. Olá, Nuno, obrigada por te juntares ao Córtex Frontal. Olá, Joana, muito obrigado, é um prazer. O gosto é nosso. Olha, diz-me uma coisa, afinal, e há bocadinho eu estava aqui a ver um vídeo no meu telefone com as ruas cheias de brasileiros, mas quando é um caudal, parece uma torrente, um caudal do Amazonas. O que é que se passa afinal no Brasil? Há uma grande revolta popular, obviamente mais de um lado do espectro político, mas as indicações, até penso por algumas sondagens, é que de facto há uma maioria das pessoas que de facto está bastante descontente com a situação atual e está-se a começar a perceber de algum tipo de situações e de censura e está-se a revoltar contra isso. Portanto, será mais o chamado direita, se não faz sentido essa dicotomia, da população que tem estado nas ruas, mas cada vez mais é direita, esquerda, velhos, novos, porque me pareceu também muito heterogénea essas manifestações, daquilo que eu tenho percebido, pareceu-me claramente com muita diversidade. Claramente o Brasil está muito polarizado, certo, de facto, nesses dois lados, mas eu penso que claro que há muitas pessoas que são moderadas, ou até podem vir da chamada esquerda política, que neste momento estão bastante alarmadas com o que se está a passar e algumas coisas que têm vindo a público. E apesar de também haver um grande condicionamento da comunicação social, que é muito orientada para um lado do espectro político e tem havido muita censura, como vamos falar. Exato. E eu penso que, com certeza, que essa maioria que eventualmente se está a criar, e parece que sim, vem dos dois lados com certeza e vem de pessoas que poderão vir claramente também do espectro político, nomeadamente do moderado. Mas, Nuno, já lá vamos perceber porque é que milhões de brasileiros então estão em protesto e em manifestação nas ruas, mas antes disso, eu não acho normal que isto não passe na comunicação social portuguesa com algum destaque. Tu tens acompanhado, tem aparecido na comunicação social, alguma coisa que me tenha escapado? Sim, não? Como é que é? Eu penso que isto provavelmente tem a ver com a ligação dos nossos órgãos de comunicação social ao Brasil, como é que é feito. Eu penso que eles têm uma grande ligação com algumas cadeias, como por exemplo a Globo, que está muito alinhada com o Presidente, com o atual Presidente, e também com a parte judicial, como nós temos falado, que também está a ter um papel muito importante nesta altura. E, portanto, toda a informação que passa está bastante filtrada por essa visão da situação. E há muita coisa que nunca passa, e depois há outra coisa que passa dessa forma, e agora tem havido, de facto, alguns pequenos episódios que têm passado, mas muito pouco, de facto. Muito pouco, não é? Seria uma história, como muitas outras, que não passam na comunicação social. Esta é mais única, uma. Mas é mais uma, sem dúvida. Portanto, mas não sou a única que tem esta sensação de uma enorme desproporcionalidade entre aquilo que está a acontecer e a visibilidade que estão a dar em Portugal. Sim, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo que agora me ocorreu quando aconteceu, para nós vermos o estado em que que é de facto, nós sabemos de outros casos em que de facto há uma distorção enorme e que as pessoas têm uma percepção completamente distorcida da realidade, mesmo baseando em factos, mas no Brasil é exatamente o mesmo, a distorção é total. Eu vou-te só dar um exemplo que aconteceu, que nós publicámos sobre isso, que foi quando o Lula foi eleito, saiu a primeira
Pronto, estavam ainda a fazer sondagens, mas a partir dali toda a gente aceitava que o Lula iria ganhar, por muito pouco, mas iria ganhar as eleições. Na altura, e no meio de uma entrevista a populares, de repente surgiam umas imagens de fogo de artifício, o céu todo vermelho, duas vezes, repetidamente, que dava a entender que está-se a falar das eleições, pessoas a falar e depois vermelho, e aquilo eram umas celebrações, salvo erro, há 7 anos, do Hajduk Split, que é um clube da Croácia, e portanto nós estamos a distorção do que as pessoas veem e a realidade no Brasil é gigante. É muito grande. É colossal. Então, muito bem, posto este ponto na mesa, vamos ao seguinte então, afinal, porquê é que os brasileiros estão a protestar? Sejam eles de esquerda ou de direita, o que é que traz tanto descontentamento às ruas? Eu confesso que não estou por dentro de quais é que são todas as motivações. Eu penso que existe, e já na altura notou-se nas eleições, apesar da vitória ter ido para o Lula, nos grandes centros urbanos, a vitória foi quase tudo para o Bolsonaro, neste caso, e não vamos estar a dizer que é um perfeito e o outro não, estamos mais a falar da situação toda do sistema e da manipulação que tem existido da comunicação, mas penso que mesmo que não existisse essa maioria no país, já existe maioria nas grandes cidades, portanto, já existia um grande descontentamento. E eu penso que, obviamente, que já na altura, não sei se te recordas disto, mas entre a primeira volta e a segunda volta, porque o Lula apenas ganhou na segunda volta, recordo-me disso. Houve vários candidatos do partido, ou dos partidos, porque eles são também coligações da parte do Bolsonaro, que depois, entre um e outro, foram completamente censurados. Portanto, eles não tiveram sequer hipótese de continuar a fazer a sua atividade política, nomeadamente pelas redes sociais. Portanto, isto é uma coisa que tem-se acentuado, com uma intervenção enorme do Alexandre de Moraes, um ministro que tem superpoderes lá no Brasil. O Xandão, não é? Como é que lhe chamam? Sim. Xandão, até assim uma alcunha. Pronto. E eu penso que as pessoas, obviamente, começam a ver a sua liberdade ameaçada, porque estão a ver o caminho que o Brasil está a caminhar, e se não tomarem medidas agora, se calhar daqui a uns tempos vai ser cada vez mais difícil. Sim, digamos que a censura, o silenciamento, o lápis azul, chamem-lhe o que quiserem, está, de facto, a fazer um caminho muito veloz em toda a Europa, mas não só, de facto, em todo o mundo ocidental, e o Brasil também começa a apresentar sulcos muito vincados disso, não é? Na verdade, começamos a ter, aqui há umas semanas, tivemos estes problemas de pessoas, conferências canceladas, políticos que são retirado o púlpito, salas encerradas, por aí fora. Portanto, este caminho da censura, na Europa, ele é muito visível, e o curiosamente é que ele é levado a eito por pessoas, muitas delas da geração do é proibido proibir, não é? Muitas pessoas que fizeram anos 60, não é? Que eram muito jovens dos anos 60 e que neste momento estão então a cavalgar esta onda do corte. Mas então a censura é sem dúvida uma das preocupações dos brasileiros. Sim, sem dúvida. Há umas semanas atrás, isto agora teve mais visibilidade pela participação também do Musk e da luta com o Twitter, mas já há uns meses atrás o jornalista Challenger do Public foi um dos jornalistas independentes que esteve ligado aos Twitter Files, portanto ele mostrou todo o sistema de censura nos Estados Unidos a propósito das eleições e vários outros casos que estava montado, que se passaram, não é? Havia todo um esquema já montado nessa altura. Portanto, estamos a falar de 2020. Sim, ou até antes. Eles estudaram muitas coisas, depois estudaram também a questão do conluio, suposto conluio, o que é que isso, com os russos do Trump, etc. Estudaram um conjunto muito vasto, depois da pandemia também. Quem não conhece os Twitter Files, googlem que vão se divertir. Twitter Files tem ali... E ele, pronto, ficou com uma panorâmica geral da censura. E, por acaso, eu acompanhava que havia muitas denúncias de brasileiros a denunciar tudo o que é que se passa cá e a denunciar várias situações. Então, ele, há umas semanas, publicou um relatório, uma espécie de um relatório, uma investigação jornalística especificamente sobre o Brasil, a ver se existem diferenças, quais são as semelhanças. E então é curioso que a maior diferença que ele viu para os outros países em geral, que não se visse em lado nenhum, é que era o sistema judicial que comandava todo o sistema de censura. Depois tem um conjunto de sistema muito parecido com os outros, de ONGs, de fundações, de financiamentos de grandes chamados filantropos, muito ligados aos interesses comerciais, interesses financeiros, que esses políticos que normalmente eles protegem, defendem.
mas que era o sistema judicial, nomeadamente com a participação do Sr. do Alexandre Moraes, que de facto tudo que vá contra a narrativa ou as ideias, portanto, é uma censura mesmo absoluta e pronto, muito ativa e, portanto, o primeiro passo foi essa. Tudo. Muito ativa. Ele, por exemplo, nos twitters, e entretanto foram lançados recentemente mais... Já contas, não te esqueças do que vais dizer, só porque há aqui pessoas, tenho certeza, dos nossos seguidores aqui do Cortex, que se calhar não estão a acompanhar tanto esta situação. E ao fim e ao cabo, o que estou a dizer é que esta censura, inclusivamente aquela que foi estudada e analisada pelos Twitter Files, acontece normalmente com braços de ferro ou braços armados dos governos, com agências de comunicação, etc., em complexos organigramas, que depois, na base piramidal, temos então uma teia intrincada e complexa de ONGs e por aí fora, não é? E isso depois, claro, também dilui responsabilidades e, não é, dissipa, obviamente, dificulta a própria investigação e o rastreamento de todos estes canais, mas no caso do Brasil é diferente. Porque no caso do Brasil, no topo dessa pirâmide, em vez de termos então governo e agências de comunicação, temos o próprio poder judicial, em particular este juiz Alexandre Moraes, que de facto é o rosto visível desta censura ativa e totalitária, porque não há como lhe chamar outra coisa, não é? Não, quer dizer, sim, quando estamos a falar de realmente cancelar e silenciar pura e simplesmente opiniões divergentes daquela que é a oficial, obviamente não estamos a falar só de censura no sentido mais lúdico da palavra, mas sim de totalitarismo, não é? Sim, a liderança, há quem diga que o próprio juiz, este Alexandre de Moraes, que tem mesmo a predominância, ele que lidera. Eu tenho algumas dúvidas, porque certo, há uma aliança tão grande e tão intrincada com o próprio Lula, que não se percebe muito bem quem é que lidera, mas eu tenho desconfio um bocadinho que seja só essa pessoa. O que se diz que ele tem este poder todo e que talvez tenha tido um bocadinho mais de tolerância, porque dizem que mesmo os processos mais complexos de corrupção estão todos na mão dele. Ou seja, eles dizem que grande parte dos políticos brasileiros, porque o sistema brasileiro, como nós sabemos, tem bastante corrupção e praticamente tudo se faz um bocadinho com esses... dessa forma, portanto já é uma maneira de proceder normal. O que se diz é que ele também ganhou esse poder porque ele de facto tem os políticos quase todos na mão. E o que ele decidir, e portanto ele, sabendo que os tem, que é algo que também se fala de outros países que também acontece, claro, ele de facto tem essa predominância toda. No entanto, depois é como todos os outros países, eles funcionam, há uma rede gigantesca de financiamento, que quando se vai investigar, e nós no The Blind Spot temos investigado isso para várias áreas, e é quase sempre igual, quando se vai investigar de onde é que vem aquilo, porque são centenas de ONGs, de fundações. É uma malha mesmo muito complexa. É uma malha gigante, mas quando se vai subindo, vai-se percebendo quais são as mais importantes. E depois há aquelas fundações de topo, que são fundações que, assim, eles gastam centenas de milhões falando em euros, mas eles provavelmente, com as agendas que eles conseguem impor, eles ganham milhares de milhões. Claro, compensa. Portanto, eu penso que compensa, é um modelo de negócio... Antigamente dizia-se a censura compensa, agora o crime compensa, agora é a censura compensa. Claro que sim, porque eles queriam certo... Quando se consegue, como um país como o Brasil, fechar toda a comunicação social, portanto todos os jornalistas também são censurados, fechar na oposição política quem diz qualquer coisa, e às vezes são coisas muito suaves, às vezes no Twitter faz das coisas que se descobriram, bastava hashtags que a conta ia abaixo, sem hipótese de justificar. Uma das denúncias que também é falado é que está a haver prisões por delito de opinião, ou seja, as pessoas são mesmo presas no Brasil. Portanto, há situações mesmo muito, muito graves. Detidas, não é? São mesmo detidas e, portanto, quer o sistema de incentivo fortíssimo para as pessoas atuarem num certo sentido. Para o jornalismo, que está a ser financiado, como nós sabemos, tem algumas dificuldades, receber aquele dinheiro, obviamente, que seleciona os jornalistas que alinham naquilo. Deixa de ser jornalismo. Pois, é um pseudo-jornalismo. Passa a ser só um megafone, não é? Uma caixa de ressonância. Claro. E depois há estes incentivos, não é? As pessoas irem para a cadeia, deixarem de ter redes sociais, muitas pessoas que monetizam através das redes sociais, de repente, vê a sua fonte de rendimento desaparecer. Quem quer ser pobre, como tu perguntavas já há bocado em off, estávamos aqui um bocadinho a trocar umas bolas antes de irmos para o ar, quem quer ser pobre, não é? Quem quer ter o seu negócio, ou a sua pequena ou média, não interessa, grande fonte de rendimento, ameaçada, posta em causa e mesmo terminada com a censura, não é?
E mesmo quem quisesse e quem pudesse, não quem são pudesse, como é que ele vai transmitir num país como o Brasil? Nós já cá na Europa vemos algumas situações que é complicado, porque sobre certos temas principalmente, qualquer pessoa que fale sobre aquilo fica 30 dias sem o Facebook, desaparece do Twitter. Exatamente. Portanto, imagine-se no Brasil, que a situação ainda é pior, mesmo que a pessoa fala para quem? Cada vez é mais difícil, porque cada um que fala é fechado. Eu acho que é esse o perigo que estamos a viver agora, é que nem sequer é uma maior predominância como existiu, de facto, até de uma linha ideológica, tem mais predominância em alguns setores da sociedade. Sim. O que está a acontecer é querer-se, em alguns países, eu penso que o caso do Brasil é um dos principais, mas há outros países no mundo em que também se estão a passar situações muito graves, e principalmente sobre alguns temas, é aquela linha única, não se pode discutir, nem se pode apresentar sequer factos, nem dados verdadeiros, já não se pode. Não, até já se fala em malinformation, já não é só disinformation, mas é malinformation, são dados que são factuais, mas não se podem dizer, supostamente podem ofender, não é? Por exemplo, não se pode dizer que existem 2 sexos biológicos apenas, XY e XX, porque isso é considerado malinformation, é considerado que pode ofender as pessoas, mas isto é um facto. Pronto, e não se poder sequer dizer isso, quer dizer, é algo que é mesmo preocupante e as pessoas muitas pessoas, isto está a passar um bocadinho ao lado, não é? E de facto, todo esse tipo de situações, mesmo em relação à questão da vacinação, só para dar um exemplo de como é que isto funciona. Certo. Nos Twitter Files, houve várias coisas que foram expostas e uma das coisas que foi que estes grandes grupos financeiros, isto até vinha diretamente das farmacêuticas, eles próprios, organizados com o próprio Twitter antes do Elon Musk, instauraram sistemas de censura em que, por exemplo, quem falava de reações adversas, mesmo que verdadeiras, era censurado. Eram sistemas contra a verdade. E isso depois foi assumido. Isso depois houve algumas audições no Senado americano e eles próprios assumiram que censuravam a verdade, porque achavam que era perigoso. Portanto, quem é que decide o que é perigoso? E principalmente pessoas que têm este tipo de conflitos de interesse. E o que é que pode ser mais perigoso do que censurar factos ou do que a censura, do que atacar a liberdade de expressão? Não deve haver muitas coisas mais perigosas do que realmente arrebentar um dos pilares civilizacionais e que, evidentemente, constitui o nosso modo de vida no Ocidente. Mas, voltando um passo atrás, Nuno, porque eu há bocado ias a dizer, e eu interrompi-te, que olhamos para este organigrama, que na base então tem esta malha muito espessa de muitas ONGs, etc., mas no topo estão grandes organizações, como por exemplo quem? A Fundação Bill & Melinda Gates é uma das principais. Certo. Outra é a Fundação Soros. Certo. E o Rockefeller, esses três são bastante fortes. Rockefeller, Soros, Bill & Melinda Gates. Certo. E há outros também importantes e provavelmente há aqui algum trabalho que é feito entre aspas, pelo Bill Gates e por alguns dos outros que é, entre aspas, encomendado provavelmente por bilionários, mas pronto, aqueles que são identificáveis são esses. E eu tenho estudado um bocadinho mais profundamente, dentro destes 3 até mais, a Fundação Bill & Melinda Gates, não é que seja o único, mas dá para ver bem como é que isso funciona. Tem há várias características. Uma delas é que estão todos ligados uns com os outros. Estive agora a investigar recentemente um projeto que foi financiado logo em metade, logo à cabeça, pela Comissão Europeia. Sim. Portanto, 1.000 milhões de euros de um projeto de 2.000 milhões foram logo financiados à cabeça pela Comissão Europeia. Um projeto ligado a investimentos de risco em renováveis, supostamente para reduzir o carbono. E, portanto, uma das coisas é que esse investimento é diluído por estes multimilionários todos. Estão quase todos lá. Mesmo, neste caso, até o Zuckerberg, o Bezos, todos esses estão. Todos contribuem com um euro. Todos estão lá, eurinho. porque sabem que aquilo, pronto. Depois há uma rede enorme de lobby. Na União Europeia, o lobby é obrigatório revelá-lo. Portanto, isso nós tivemos há registro, portanto, foi possível ir investigar tudo. Às vezes, deixa-me fazer aqui um asterisco, há registro, porque o Durão Barroso, por exemplo, teve vários problemas judiciais, justamente por não fazer todos os devidos registros de reuniões, nomeadamente com grandes farmacêuticas e outras empresas. Não foi por acaso que foi daí catapultado para a Goldman Sachs. E a própria von der Leyen agora enfrenta um processo judicial também, porque negociou com o CEO da Pfizer, o Bourla, o maior contrato alguma vez celebrado pela Europa, não é? Acho que é no valor de mais de 30 mil milhões de euros,
também com SMS que foram apagadas, enfim, sem seguir esse protocolo do registro dos lobistas, mas sim, supostamente há registro de lobistas na União Europeia. Pois, porque é impossível controlar tudo e obviamente pode haver corrupção, há muitas Claro. coisas que não é Há sempre possível, fugas. não é possível identificar. Mas dá para ver que, por exemplo, o caso mais uma vez, vou dizer que não é o único, há vários outros, mas é um dos maiores diretamente pela Fundação, depois ele próprio tem outra fundação ligada a esses outros investimentos e depois tem entidades privadas dele próprio e todas elas fazem lobby. E todas elas têm isso registado, pode haver outras formas, mas têm isso registado. E mesmo ao mais alto nível, com a von der Leyen, só com a von der Leyen foram 139, salvo erro, durante o período dela, mas já tinha existido vários com o Juncker, e nomeadamente o principal negociador com a Fundação Bill e Melinda Gates foi o nosso Presidente da Câmara de Lisboa atual, não me lembro do primeiro nome, o Moedas. Carlos Moedas. Pronto. E portanto existe isso tudo. Depois falaste de outra coisa também importante, que é além desta rede enorme de lobby, não é? Que, portanto, há uma pressão enorme para se financiarem estes projetos. Depois também existem as portas giratórias, como tu falaste, no caso do Durão Barroso, mas são praticamente todos, ou seja, eles até poderiam não fazer nenhum lobby, mas sabem, se eles tomarem certas decisões, a probabilidade deles irem para este tipo de entidades provavelmente é maior, e vê os amigos e vê o que é que os outros a subir na vida. Claro. E, portanto, é humano, provavelmente também outra forma disso acontecer. Claro. Dessa influência. E essa influência é assim que ela também se vai sedimentando, não é? Ganhando consistência, porque lá está. No caso de Durão Barroso, é um percurso nesse aspecto exemplar, não é? Primeiro-Ministro depois apoia a guerra no Iraque, Comissão Europeia, Comissão Europeia, Goldman Sachs, Gavi, das vacinas, não é? Global Alliance for Vaccines, portanto, é absolutamente expressivo do que estavas a dizer. Portanto, ao fim e ao cabo, temos estes grandes grupos, como o Soros, a Rockefeller e os Gates, a financiarem a censura ativamente, a pagarem bem, a pagarem forte, para que se mantenha uma narrativa oficial e não haja nenhum descarrilamento daquilo que é, ao fim e ao cabo, a ditadura dos factos, não é? Porque na ditadura é que há esse comportamento. Eles não censuram só, não financiam só, eles financiam tudo. Exatamente. Desde os think tanks, aos influenciadores, às empresas de dados, às universidades, aos peritos, e financiam tudo. Não há nada, agora agências de rating para a comunicação social, portanto quem tem esse tipo de informação não consegue monetizar. Portanto, money. Infinito, não há nada, eu não consegui descobrir nenhum tipo de entidades que tenham alguma relevância que eles não financiam. Claro que depois o jornalismo e os fact-checkers são uma das áreas em que eles financiam. Agora, o mais chocante disto tudo, e que eu apercebi-me um bocadinho desta investigação da Comissão Europeia, mas eu penso que isso é aplicável a tudo, é que, de facto, o que eles investem, ou doam, ou o que se queira chamar, parece muito, mas aquilo para o retorno que eles têm é muito pouco. Eles conseguem fazer, uma das coisas dentro deste modelo de negócio que é genial, é que eles põem-nos a nós, aos contribuintes, a investir nos projetos, porque, nomeadamente, a Comissão Europeia, através dos seus múltiplos braços, eles depois é que investem nos projetos para os quais tiveram o lobby e têm essas possíveis futuras carreiras. É uma neófita forma dos chamados empreendedores, na verdade, de se alimentarem da vaca leiteira do Estado. É uma nova forma. Nós sempre assistimos, em Portugal, temos assistido a isso com algum esplendor, nas grandes negociatas, por exemplo, nas parcerias público-privadas rodoviárias, é um setor onde isso foi particularmente expressivo, mas isto são roupagens século XXI, mas ao fim e ao cabo o objetivo é o mesmo, é rapar bem os bolsos dos contribuintes e pô-los a pagar os projetos que para eles vão ser lucrativos e rentáveis. As compras, projetos, rendas, tudo. Portanto, do ponto de vista deles faz sentido, não é? Quem tem um negócio não quer ter risco, não quer ter concorrência, querem destruir todas as pessoas que possam entrar e de alguma maneira fazer concorrência e ter esses monopólios, poder definir os preços, como se vê em várias áreas, como das vacinas, não é? Também havia um lobby muito forte, que era quem falasse em libertar as patentes das vacinas também era censurado pelos mesmos. Verdade. Portanto,
é o modelo de negócio ideal. E eu penso que isso sempre aconteceu e é normal que aconteça, porque as pessoas não são perfeitas e isso acontece. O problema é não haver estruturas fortes, pessoas fortes, políticos honestos que consigam contrariar isso. Instituições, exato, e eles terem conseguido ao longo do tempo que haja cada vez menos pessoas com o mesmo poder. Ou seja, neste momento, quem tem o maior poder está muito aliado. Ou seja, não há interesses divergentes. Há a própria negocialização da política, não é? Eles conseguiram abocanhar e engolir as instituições democráticas, não é? Portanto, ao pô-las no bolso, e nós vamos assistindo, por exemplo, a espaços, algum poder judicial, etc., a conseguir chegar perto da verdade, não é? Mas é cada vez mais difícil. Eu estou, por exemplo, a pensar, nós estamos a gravar aqui muito perto do 25 de Abril, e eu estou a pensar na quantidade de vezes que a Constituição da República Portuguesa foi espezinhada e grosseiramente violada durante os anos Covid, e, muito embora algumas pessoas tenham vindo a terreiro, estou a pensar, por exemplo, no Menezes de Leitão, não é? Que era na altura bastonário da Ordem dos Advogados, tenham vindo chamar a atenção de coisas muito elementares, depois foi sem sucesso. E depois agora o Tribunal Constitucional deu razão, acho que é mais do que 30 vezes, normas consideradas inconstitucionais, portanto, violadas nessa altura. Portanto, vai havendo ainda a espaços, algumas instituições da República que conseguem, de facto, e há juízes em Berlim, como se diz, não é? Conseguem, de facto, repor a verdade, mas são cada vez mais débeis. Certo. E como se vê no Brasil. Certo. E como é que se consegue chegar às pessoas a transmitir essa informação? Porque não é fácil. Não. Mesmo que isso exista, depois quem é que transmite? E confesso que isto é uma coisa que me apercebi disso e pronto, vou dizer porque é a minha visão das coisas, que não era igual há uns tempos, não era tão pessimista. Mas a forma que eu vejo de toda esta dependência destas instituições todas, desta elite que de facto existe, e que eu no princípio também não acreditava que pudesse haver esta coordenação toda, mas de facto os governos, eu neste momento vejo como mais uma. Ou seja, há os ONGs, há as agências de regulação, o governo é só mais uma, não há uma independência muito grande. Tudo foi alvo de rapina. Tudo. E, eventualmente, o sistema judicial é o que na maior parte dos países não foi. No caso do Brasil... Mas que foi no caso do Brasil. No caso do Brasil, claramente foi alvo dessa rapina, e eu atrevo-me até a colocar a hipótese, até para voltarmos aqui ao nosso querido Brasil, que seja também um balão de ensaio, um campo de teste, um campo de treino, não é? Bootcamp, para ver como é que acontece, se é o Poder Judicial. Porque, de facto, sendo o Poder Judicial aqui e acolá o último bastião, o último guardião, não é? A última fronteira da democracia, e lá está, do respeito pela Constituição, por aí fora, é preciso também acabar de o devorar, não é? E não sei até que ponto é que no Brasil também não estava atreito, não podia ser o melhor campo de treino, até por histórias antigas no Brasil, justamente para ensaiar essa modalidade. Porque se acabar isso, é de facto o último pilar, eventualmente, porque sem isso, e penso nos Estados Unidos também está a haver umas tentativas, fala-se muito da intervenção que o Soros está também através de financiamento a procuradores, etc. Mas de facto no resto do mundo é de facto aquela instituição que ainda preserva, com muitas, que sempre houve, não é? Também muita contaminação, mas em geral que ainda conseguia ter tentar manter as instituições minimamente funcionais. Terá que ser o povo, ir para a rua de facto, e nesse aspecto eu considero que os nossos irmãos brasileiros nos têm dado uma grande lição de que realmente o poder só está nas nossas mãos. Mas só um parênteses antes de voltarmos aqui ao Brasil, e eu também ainda queria falar do Elon Musk e do Twitter, etc., que eu acho que também é um assunto que interessa aqui aos nossos seguidores do Córtex Frontal, é que tu há bocado fizeste um comentário do tipo, eu próprio agora estou mais, antes era mais otimista, agora estou mais pessimista, começo a ver os governos também tomados, rapinados por esta estratégia, porque a verdade é esta, Nuno, muita gente ainda olha para isto como teorias da conspiração, quando se fala do Jorge Soros, ou quando se fala da Fundação Gates, etc. Mas depois quando vamos investigar e, de facto, ver os dados, afinal, não é uma teoria da conspiração, é mesmo uma... é que é tão chocante a realidade que eu acho que é mais fácil chamar-lhe uma teoria da conspiração.
Sim, e nós todos ouvimos isso e, portanto, nós próprios é muito complicado estarmos a estudar tudo. Nós sabemos de algumas coisas, mas do resto e temos esse instinto de confiar, não é? Uma pessoa está a ver televisão, confia que aquilo é minimamente e deveria ser assim. E eu, no início mesmo, quando comecei a estudar toda a questão da Covid, no início achava, não, isto é muito grande, é impossível coordenar isto tudo, não pode haver uma coisa centralizada, de alguma forma, um tipo de coordenação. Eu depois apercebi-me como é que isso é possível. É possível porque há uma descentralização enorme, há muito outsourcing, aquilo são redes de centenas de milhares de fundações, de ONGs, e portanto quando o dinheiro começa a cair e principalmente sai esse retorno que alimenta todo o sistema, certo. É possível de facto que eles não estejam a controlar em Portugal o que é que vai dizer o jornal da meia-noite, mas toda a rede de investimentos... Está montada. Está montado e eles não precisam de controlar isso. Portanto, pode falhar uma coisa ou outra, mas em geral nós todos vamos ouvir o mesmo. Não é? Como aquela coisa de vender produtos em sistema piramidal, produtos de cosmético, outra coisa qualquer, só que aqui há séria. Aqui é uma rede mesmo, é um sistema bem montado, que a certa altura está quase em autogestão, não é? Claro, e nos níveis mais abaixo, e nós como seres humanos, e todos nós nos nossos grupos acontece isso, depois começa a haver pensamento de grupo. Portanto, nós já temos, e já havia uma certa uniformidade ideológica nas universidades, nos meios de comunicação social, e tem-se vindo a acentuar também. Muito. E sobre alguns desses temas, apesar de haver uma aliança um bocadinho improvável, não é? Sim, porque há uns anos, como tu disseste, eram esses setores que mais defendiam a liberdade, etc. Mas como existe essa hegemonia em baixo, as pessoas, obviamente quem está a trabalhar não pensa, olha, estou a trabalhar para o SORS ou isto estou a satisfazer só os grandes interesses de armamento e de farmacêuticos, etc. Eles não pensam isso. Não. Acreditam mesmo que estão a fazer o certo, é porque tiveram formação, por uma formação dada e investida por essas fundações, estão todos dentro do mesmo sistema, ouvem as mesmas informações, há um pensamento de grupo que se vai formando, uma bolha, e portanto depois é fácil controlar. Agora, isso demorou décadas a construir. Deixa-me só terminar, dizer uma coisa, em relação ao pessimismo ou ao otimismo. Sim. Eu não digo que neste momento esteja muito pessimista em relação aos governos estarem, de facto, não estarem muito acima. Estarem já comprometidos. Certo, mas há algumas coisas positivas. De facto, tem-se conseguido passar mais informação. Em Portugal não é um caso em que isso tenha acontecido tanto, mas há outros países, de facto, que as pessoas estão muito mais despertas, nomeadamente, inclusivamente na Europa, e estão a tentar lutar por exemplo, que país contra é que isso. mais França, por exemplo, as pessoas estão muito mais despertas. E depois há outro fenómeno que, na minha opinião, isto é um bocado a opinião pessoal, não tenho um dado que possa... Mas é essa a opinião pessoal que eu quero aqui hoje no Cortex. Que é, eu penso que estes movimentos que têm acontecido na sociedade e, portanto, nos países em que as redes sociais ainda conseguem estar minimamente abertos, trocar informações, em que as pessoas conseguem reunir, e ainda existe o mínimo de comunicação entre as pessoas, as pessoas estão a ter acesso a certos tipos de informação e os próprios governantes ou até políticos, eles têm de adaptar a sua agenda inicial também às visões das pessoas. Então está-se a notar, muitas vezes dizem, isto é mais uma família política que é a favor de... Eu acho que é mais o eleitorado deles que são pessoas mais sensíveis a certo tipo de problemas e então eles próprios têm de adaptar, não podem fazer, se calhar, aquilo que eles naturalmente, se não tivessem eleitorado... Fariam à bruta. Exato, portanto a parte da democracia ainda funciona nesse sentido e portanto se nós conseguirmos informar as pessoas, haver mais... Pelo menos haver debate e depois as pessoas cheguem às suas conclusões. Se isso acontecer, vai ser o próprio eleitorado a obrigar os políticos a terem o tipo de atuações. Esperemos bem que sim. Eu, por acaso, ando muito otimista nesse aspecto, mas na luta estou. Nuno, então vamos voltar à questão do Twitter, porque temos então este juiz, o Alexandre Moraes, que foi apanhado com a boca na botija, literalmente, não é? Foi denunciado como ele mandatava denúncia a granel. Era mesmo à tripa forra, era cortar e apagar como se não houvesse amanhã. Isto também gerou um braço de ferro, uma grande tensão entre este juiz e o Elon Musk. Podes-nos falar um pouco sobre isso, Nuno? Certo. O próprio investigador, o que ele disse foi o Elon Musk passou-nos os ficheiros e nós tínhamos muita coisa para investigar e fizeram, e entretanto eles fizeram esta investigação sobre o Brasil. E as denúncias começaram a acontecer, ele foi falando. O Brasil é um grande mercado, portanto o Twitter eles têm uma fonte de receita importante, portanto eu até admito, não está esclarecido
que o próprio Twitter e o Elon Musk tenham cedido alguns destas informações e destes Sim, pedidos. mas acho que em termos de mercado ao publicitário não é particularmente bem posicionado. Tem muitos seguidores, Pois, mas acho que em termos de receitas de publicidade está longe de ser a maior dor de cabeça do Musk. Pronto, sim, claramente. Daquilo Ele que eu tem li. tanto, sim. Mas basicamente depois destas conclusões, o que aconteceu foi que o Elon Musk veio corroborar e dizer não, foi totalmente independente. O jornalista diz, o Musk não nos disse nada, nós chegámos a estas conclusões e o Musk disse não, de facto é verdade e até digo mais, eu a partir deste momento não vou ceder mais dados porque pela investigação dá para ver que isto tudo é anticonstitucional, é inconstitucional, é ilegal e portanto nós não vamos continuar a satisfazer estes pedidos que o Supremo Tribunal e as entidades judiciais e o Alexandre de Moraes nos está a pedir sobre cidadãos brasileiros e inclusivamente até cidadãos não brasileiros. Portanto, é pedidos de informação, é pedidos de censura total, portanto, acabar com páginas só por terem certo tipo de... muitas vezes opiniões. Sim. Claro que algumas coisas podem ser informações falsas. Há aqui várias... Mas também, Nuno, os próprios órgãos oficiais, instituições, também têm difundido informações falsas. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E, portanto, e mesmo o Twitter tem lá outras formas de quando uma coisa não está bem explicado ou tem informação falsa, aparece lá já notas, portanto, há outros sistemas de censura. Mas isso, obviamente, que é muito pouco para o que no Brasil pretendem, portanto, eles pretendem mesmo, inclusive, coisas tão simples como pôr-se um hashtag que eles não gostem, qualquer coisa que, de alguma forma, vá contra o tribunal ou vá contra o governo, basta esse hashtag e há pedidos logo de censura. Por exemplo, outra coisa foi que um eles hashtag tipo o descobriram... quê? Tens algum em mente? Não. Que eles tenham usado? Ligados, por exemplo, às manifestações, eventualmente possa ter havido. Qualquer coisa ligada ao de Moraes. Portanto, são coisas mesmo quase pessoais, coisas que eles não gostem. Depois, mesmo as conversas privadas, no Twitter tem uma forma dos utilizadores falarem, e eles pediram acesso às conversas privadas. Sim. Portanto, isso já soube, foram todas, foi o Facebook, foram todas, estiveram a chafurdar nas conversas privadas dos utilizadores. Isso é outra coisa importante, que é isto soubemos do Twitter... não terem conversas privadas nas redes sociais, isso é que é muito importante. Certo. E mesmo houve outros problemas também, mesmo com o WhatsApp, etc., na altura da Covid, isso é umas coisas, e há muitas tentativas que isso aconteça. E o que é muito preocupante é nós pensarmos, se não tivesse existido isto, com o Twitter, portanto, o Elon Musk ter tomado esta posição, e o Elon Musk provavelmente tem muitos telhados de vidro, provavelmente não é... Pode para não mim, ser, o Elon Musk não é nenhum herói, atenção. Exatamente, mas ele de facto nisto, eu penso que mundo é que nós teríamos se não tivesse existido isto, porque estas informações, sem o Twitter, porque todas as outras, tudo aquilo que foi denunciado, todas as outras acederam. Inclusive, uma das primeiras informações que nós tivemos sobre isso que se passou, nomeadamente sobre a questão de tirarem o perfil do Trump na altura das eleições, foi o próprio Zuckerberg, do Facebook, que ele disse, não, chegaram lá os tipos dos serviços de informação e nós dizíamos, nós não temos forma de o censurar, isto não é falso, isto não vai contra as nossas políticas, não tem de arranjar uma maneira. E ele próprio, abertamente, reconheceu isso. Agora, mas eles continuam a satisfazer todos os pedidos, portanto, é preocupante pensarmos que se não fosse o Twitter as pessoas não tinham informações disto. Portanto, mesmo a comunicação social do pouco que falam, muitas vezes vem através destes canais e de jornalistas que estão a trabalhar e a publicar lá. Pois, o que também é verdade é que olhando assim um pouco para esta panorâmica, ou realmente temos o povo em massa na rua, ou então também temos que compreender que nem todas as pessoas nascem para ser heróis, não é? Que muitos jornalistas por isso simplesmente se calam e alinham no fluxo das coisas e na narrativa dominante, não porque acreditem nela, alguns acreditam, outros até se promovem-na, mas também há muitas pessoas que estão caladas porque simplesmente querem continuar a poder pôr comida na mesa aos seus filhos, não é? É tão simples quanto isto. E não estão dispostos a sacrificar os seus filhos, ou já nem digo pobres, não é?
é? Mesmo não estão dispostos a sacrificar os seus filhos em nome de uma qualquer ideia, de um qualquer valor ao princípio. E, portanto, enfim, a coisa está tão agressiva, não é? O que eu quero dizer é que já estão, as arestas são tão angulosas que muitas pessoas, de facto, preferem ficar caladas, embora saibamos o preço do silêncio. O beneficiário do sistema, e durante a pandemia convivemos, não foi só jornalistas, mas também outras pessoas que nos falavam em privado sobre certas coisas, mas eu não posso falar sobre isso. Às vezes não é só porque eles não tivessem dinheiro para pôr na mesa, que acontece com muitos. Às vezes é das pessoas todas que trabalham com elas e que dependem delas para o seu ordenado. Noutras mesas, noutros filhos, não importa. Pronto, e claro que depois há muita gente que obviamente explora este tipo de sistema. E no Brasil, por exemplo, há um conjunto de influenciadores que era anti-Lula e depois de repente começaram com associações a esses tais supostos filantrópicos passaram para o Lula e a defendê-lo sobre inúmeros temas e portanto, e com este sistema de incentivos é muito difícil que isso não aconteça. Em que ponto estamos agora, então, neste braço de ferro entre o Musk e o Moraes? M&M's. Penso que acho que é em várias dimensões. Por exemplo, no Congresso americano isto vai ser debatido, pode ser um dado importante. Nos Estados Unidos soube-se muita coisa em relação à questão da pandemia lá no Congresso. Depois o Moraes também instaurou já um processo contra o Musk, acusou-o de várias coisas, crimes contra os tribunais, portanto, neste momento existe mesmo uma guerra aberta. O Twitter perdeu todo o financiamento institucional brasileiro, claro, pronto, mas se for como tu dizes também não é tanto por aí. Acho que não é tanto por aí, sim. Pronto, e portanto existe neste momento uma luta aberta. Agora houve um evento daqueles da Globo, que é uma altamente financiada pelo governo, em que o Moraes, entre aspas, rasgou o Musk, insultou de tudo, que era um capitalista desenfreado, coisas desse género. Portanto, isto existe, ataques pessoais já, e pronto, basicamente tentar que parte da população de facto comece a ver o Musk como algo contrário aos interesses do Brasil, que também foi uma coisa que assistimos bastante nesta tentativa de diabolizar certas personagens. Sim, é claro, há uma diabolização, uma rotulização... Desumanização. Exatamente, desumanização de todos aqueles que ousam o pensamento crítico. Basta isto, basta ousar a dúvida nos tempos que correm, não é? Mas o Twitter, entretanto, não saiu do Brasil, portanto, continua. Por enquanto não. Por enquanto não. Mas estes processos podem levar a que isso aconteça. Exato. E sim, seria uma perda em termos do número de utilizadores, lá está, para o mercado brasileiro ser tão grande. Mas o Musk vai a esta luta, portanto, neste momento há um dado também importante, que é alguns setores considerados mais moderados, ou pelo menos nisto estão a sê-lo, e até alguma comunicação social já está a reconhecer que de facto pode ter havido abusos, da parte do Moraes. Portanto, alguma comunicação social mainstream, refreio. é o que tu estás a dizer, não é? Sim. E mesmo algum setor dentro do Partido dos Trabalhistas de Lula, embora o Lula pareça ainda bastante alinhado, mas parece que existem algumas posições que já reconhecem que se calhar foi-se longe demais, mesmo para a ideia que eles têm deste grande perigo que é a desinformação, que no fundo a desinformação é a informação que não nos convém. Exatamente. Porque a maior parte daquelas coisas, e há bocado estávamos a falar, por exemplo, de um exemplo, numa altura em que isto tudo é feito em nome da desinformação e do perigo que é a desinformação, recentemente tivemos uma entrevista da Ministra da Saúde e do próprio Lula, em que eles disseram textualmente, eu penso que até posso ter aqui, não quero, isto até prefiro citar, porque posso cometer algum erro, que eles dizem, médicos falam que a vacina pode causar mortes, no caso da vacina da Covid, causar miocardites graves. Tudo fake news, sem base científica, mas aparecendo como se fosse informação científica. Isto é a Ministra da Saúde a falar. Trabalhista. Exatamente, com o Lula ao lado, é uma entrevista dos dois. Sim. E a própria DGS, a Agência de Saúde deles, brasileira, tem lá que as miocardites são uma das consequências possíveis, chama a atenção para os cuidados, como a nossa DGS muito tarde, mas também passou a alertar para isso, e vem lá que a morte súbita é uma das causas
é uma das possíveis consequências. Portanto, isto está lá e ele na televisão sente essa proteção, Sim. por isso é que isto é uma impunidade total. E depois na mesma, só para dar outra, porque foi na mesma, se formos ver, isto acontece sistematicamente. Sim. A falar da Covid, ainda hoje em dia, quando a doença, então agora, e com as crianças sabemos que foi sempre uma doença muito, muito benigna, ao contrário de muitas outras que nós temos, e ele diz, porque depois que a criança pega a doença, aí não tem mais cura, aí é muito mais difícil, quando é uma doença, existe, é transcrito. Eu gosto de dizer sempre, isto é um vídeo que está disponível, portanto, ele claramente, quer ele, quer a ministra dele, dizem coisas completamente disparatadas. Fake news. E lá está. Exatamente. Aí sim, fake news. Portanto, a luta contra a desinformação, no fundo, é feita por os que mais desinformam. A desinformação é conforme lhes falsas. apetece. Eu costumo dizer que eles não querem banir o discurso de ódio. Eles querem banir o discurso que odeiam, que é uma outra coisa completamente diferente e que não tem nada a ver com verdade, nem com factos, nem com a determinação daquilo que é o bem comum, mas apenas, lá está, com aquilo que é o sabor do momento, o lucro, aquilo que é o jogo político e virar o tabuleiro político de uma determinada maneira, aquilo que é o spin político, por aí fora. Não tem nada a ver, de facto, com o transmitir a verdade às populações, mas, claro, também não é por acaso, Nuno, como tu sabes, que von der Leyen, no princípio deste ano, elegeu o combate à desinformação com uma prioridade, prioridade número 1, passa o pleonasmo, da Europa, não é? Numa Europa que, não, a prioridade não é a guerra, não é a fome, não é os múltiplos problemas sociais que acontecem, porque nós estamos, de facto, numa Europa muito fustigada, mas o combate à desinformação. Isto, para mim, já diz tudo do que é que se passa, de facto, com o mundo ocidental. Porque, de facto, existe esta teia toda de interesses e a von der Leyen, acho que por onde der, é muito difícil achar que ela não é um desses agentes. Ela é a imperatriz da Europa. Portanto, a única coisa que separa do cumprimento dessas agendas é a informação livre, é o debate, é poder-se mostrar evidências, poder-se mostrar dados, poder haver debate de opiniões opostas. Portanto, as informações foi uma coisa que foi montada e começou a ser montada há alguns anos, foi sendo desenvolvida, ainda está sendo aprimorada e vai haver outros instrumentos muito mais fortes nesse sentido, e está a haver legislação, inclusive no Brasil, mas também em muitos países da Europa nesse sentido. Em Portugal também houve uma tentativa que depois não foi completamente Carta digital, bem. Carta de Direitos Humanos na era digital. E, portanto, quando, basicamente, quem vai contra a versão, a narrativa oficial, é censurado, o que é que nos impede de que essas agendas todas sejam cumpridas? Claro que isso é perigosíssimo, não só porque não são tomadas as melhores decisões, não só porque nós estamos todos a contribuir para que uma pequena elite continue a enriquecer. Portanto, até porque as desigualdades nunca foram tão cavadas como agora, não é? Se nós pensarmos um bocadinho, os slogans da maior parte dos nossos políticos que continuam a falar da paz, da igualdade... Não, eles da paz agora não falam, desculpa, eles agora só falam da guerra. Mas continuam a falar. Ainda ontem ouvi também falarem da paz quando são os principais agentes da guerra. Não tenho ouvido muito falar da paz. Pronto, se calhar a propósito de algumas comemorações se falem, mas vão alterando aqui algumas. Mas todas essas, depois nós vemos os resultados. E uma das coisas que nós vemos é que os resultados não são, tal como na investigação científica que tem acontecido nos últimos anos, os estudos de maior qualidade têm sido abandonados. O que é-nos apresentado são os estudos de muito baixa qualidade, enviesados, muito selecionados. Aqueles que foi possível comprar. Sim, e aqueles que não é fácil de manipular, porque quando o estudo tem muitas formas de ser enviesado, até pode haver 100 estudos e provavelmente há muitos deles que estão errados. É evidente. E pronto, isso também está a acontecer em relação a tudo o resto. Então, Nuno, caminhando aqui para o fim da nossa conversa de hoje,
embora ficássemos a falar certamente muito mais tempo, porque estes são, infelizmente, assuntos muito densos, muito espessos, mas o que é que tu, na tua perspectiva como cidadão, tu tens sido um cidadão extremamente ativo nesta fase crítica da história da humanidade, tens sido uma pessoa muito presente e uma das pessoas que eu admiro na vida pública e como exercício de cidadania. Mas diz-me, tu com esta experiência que também tens vindo a acumular, como é que tu vês que são as nossas melhores saídas? Nós, quando eu digo nós, é todas as pessoas que, independentemente da sua ideologia, defendem os valores da democracia, da liberdade, da justiça, qual é que será o melhor caminho? Será este do protesto na rua, como aos brasileiros? Eu acho que há várias formas e acho que cada um dentro do seu meio deve tentar arranjar as melhores estratégias. Eu posso falar um pouco de uma forma geral, de uma estratégia geral, mais uma vez vou dizer que é a minha perspectiva. Eu acho que é preciso movimentos, entre aspas, mais radicais, eventualmente, de falar, de mobilizar as pessoas que já conhecem as coisas. Eu acho que o que vai ser decisivo para se conseguir recuperar e parar este caminho que estamos a caminhar é conseguirmos aliar-nos às pessoas que querem falar connosco, mais do que as pessoas que querem, que concordam connosco. Eu acho que nós, como seres humanos, sentimos-nos bem se estivermos num grupo em que as pessoas pensem como nós, em que nos dão palmadinhas nas costas. Temos de ser mais abertos. E começamos a radicalizar até as nossas posições. Eu acho que nós também temos de ter espaço para premiar visões dissonantes das nossas, consigamos discutir com as pessoas que se calhar naquele momento acham que o que nós estamos a falar aquilo é um disparate, mas eu quero discutir com vocês porque eu gostava de ouvir melhor a vossa opinião, quer para aprender, quer para vos tentar convencer. Essas pessoas são fundamentais, porque se não fizermos essa ponte entre essas duas visões opostas, nós não temos hipótese nenhuma e nunca vamos ser maioritários. O sistema de incentivos é tão grande e é tão desequilibrado, não vamos ter hipótese. Portanto, nós também temos de ter espaço para debate, por isso é que a liberdade de expressão é fundamental. E, obviamente, nós às vezes apetece-nos mais esganar alguém que diz uma coisa que nós achamos que é um disparate, mas temos de valorizar a opinião deles e tentar ir por argumentos. Eu estou muito contigo, porque mesmo durante os tempos mais difíceis, mais ásperos da Covid, mas agora também com as questões da paz, etc., eu nunca quis, nem quero, nem o farei, tal coisa de diabolizar ou demonizar os outros, não é? De, eles são burros, eles são covideiros. Eu acho isso um péssimo caminho. Acho que isso é o caminho do isolamento. Isso é o caminho, isso sim é o caminho dos não-democratas ou antidemocratas. E, portanto, estou completamente contigo. Temos que abrir aqui pontos de diálogo, sermos permeáveis à diferença e integrá-la também, não é? Sim. Não ficamos só a pregar para os convertidos. Certo, e acho que pela discussão as próprias pessoas vão chegar às suas próprias conclusões. Eu acho que o que falta agora mais do que tudo, obviamente há pessoas que têm perspectivas diferentes, até personalidades diferentes podem influenciar as conclusões que se chega. Mas o principal é não haver o debate. É uma pessoa, se ouve aquilo durante 20 anos, só aquilo, ou durante 6 meses vê aquilo, toda a gente a dizer, inúmeros especialistas, não têm outra visão. Portanto, se a pessoa tiver dados objetivos, é que temos de ser muito estratégicos a comunicar e com quem é que comunicamos, o que dados é que vamos dar. Não podemos dizer uma coisa que, para nós, eu digo, há coisas que se eu fosse falar comigo há 5 anos atrás ou há 4 anos atrás, dissesse certas coisas, este tipo é maluquinho, tem de ser internado. Das teorias da conspiração. Exatamente. Portanto, nós temos também de perceber que é normal, quem não tem acesso a esta informação, que pense de outra forma. Claro, e então sim. temos de perceber o que é que nós podemos, que tipo de informação é que podemos trocar e também aprendermos, porque também não estamos certos em relação a tudo. Sem dúvida. Portanto, temos como uma... mas nós tens razão, nós também temos de ter uma postura também mais atrativa, não é? E em vez de ser tão agressiva, mais atrativa. Eu acho que nisso o Brasil está a marcar pontos, voltando para terminar e para voltar ao início da nossa conversa, porque eu tenho visto o povo brasileiro também com muita alegria, apesar de toda a sua consternação e preocupação legítima perante uma situação de censura totalitária, também se vê muita alegria e isso também é contagiante e também atrai pessoas para a luta. É verdade, e apesar de haver esta narrativa toda criada, que foi a luta contra, houve intervenções contra a democracia e violentos, etc., e que não quer dizer que não tenha havido casos e houve, mas a generalidade dos brasileiros, de facto, não caíram
não caíram aí, não Pois. houve, porque se tivessem caído, então aí seria muito mais fácil as tais medidas de emergência, não é? Porque isto é uma constante, estamos constantemente a criar emergências. Exato. E, portanto, são soluções que têm de ser rápidas, sem escrutínio, etc. Sem pensar, etc. Sem pensar, é pela sobrevivência, portanto, temos já. Já. E eu penso que eles, apesar de tudo, conseguiram, mesmo a parte política, conseguiu nunca ter discursos demasiado radicais, a apelar à violência, como já houve no passado. Sim. E se calhar não foram escrutinados. E, portanto, esse aí acho que de facto é uma dica ótima, que é continuarmos dentro da paz, dentro não cair. Exatamente. Sempre pelo lado pacífico e pelo lado do poder para transformar e não no poder para esmagar, não é? Claro. Mesmo que as palavras, e às vezes é preciso dizer palavras que sejam fortes ou duras, claro. Mas a forma e o respeito pelos outros deve-se manter. Acho que isso é fundamental, porque senão já nem vão ouvir o que se está a dizer e vão se concentrar só na forma. É verdade. Muito bem, obrigada, Nuno Machado. Tivemos com hoje aqui o Nuno, que é diretor do Blind Spot e que nos deu este contributo excelente sobre a clarificação da realidade brasileira, que vale a pena acompanhar, não só por as óbvias ligações de Portugal, mas também por ser um país imenso e com milhões de cidadãos que atravessam, de facto, um período crítico da sua história e do seu desenvolvimento. A vocês, eu espero que vocês tenham, de facto, gostado deste episódio do videocast Córtex Frontal para o Jornal Sol. Se gostaram, não percam o próximo e, claro, já sabem, ajudem-nos e recomendem também a amigos. Fiquem bem, até breve.